Fala pessoal, sou Gabriel Oliveira do canal ZMaker. Nesse vídeo vamos dar continuidade ao projeto de criação de tela. Como falei, iria completar aqui os botões e vamos começar criando os LEDs. Os botões ainda não têm funções, só esse daqui que foi colocado a função do jogo no vídeo passado. E ao longo do projeto a gente vai adicionando aqui as funções de acordo com o necessário. Vamos criar os LEDs agora. Aqui LED. A gente tem duas formas de criar o LED. Vamos adicionar um LED aqui. Esse seria o LED simples. Ele só vai acender ou apagar nesse formato que está. Mas a gente também pode adicionar uma imagem. Igual no botão, tem o botão para a imagem, tem o LED para a imagem. Eu estou usando ele simples mesmo, mas eu vou mostrar aqui como seria com a imagem. Tem aqui essa funçãozinha aqui, a gente dá dois cliques e ele abre essa opção para a gente escolher a imagem. Aí no caso as imagens do LED são essas, que tem um espaço vazio. Ele vai ficar com esse LED assim ao redor. Vou testar esse aqui. Aí ele fica assim. Seria para quê? Para a gente colocar um botão aqui dentro e ele ficar piscando ao redor do botão, igual é no start da tela original. Então tem essa forma de criar o LED também. Não vamos usar essa forma por enquanto, né? O projeto que eu fiz aqui, os LEDs são simples. Então vamos usar a forma simples. Vou adicionar outro. Ver a medida que eu usei nele. O LED está na tela global. Aqui. Então essas são as medidas que eu usei. 80 de comprimento, 8 de espessura e aqui a posição dele. Vamos passar essas medidas para outra tela. 80, 8, 5 e aqui 650. Então, vamos colocar esse de baixo também, que é para a gente já colocar a função do jogo nele. Vamos adicionar outro LED. Por enquanto vou criar só esses dois e vamos fazer a mesma coisa com os botões. Para o vídeo não ficar muito grande, depois vamos criando os LEDs para os outros botões. Então agora a gente vai colocar a função nesse LED. Para quê? Para quando a gente clicar no jogo, ele vai acender ou apagar. Aí a função do jogo é esse, OM83. A gente vai colocar aqui 83
E agora já está com a função no LED. A gente tem também mais algumas opções aqui da cor do LED, se quer que ele fique piscando, se é só para ele acender ou apagar. Depois a gente vai vendo essas configurações. Os LEDs eu criei na tela 7, mas vamos passar para a tela global. Esse pode ficar na tela 7 mesmo, que é o do jogo. Então, como eu apaguei tudo da tela 0, né, para a gente criar esses botões, a gente ficou sem o botão de reset. Então a gente vai ter que criar aqui a função de reset para poder testar a máquina, né? Então é aqui. Vai ser esse standard code 21. Aí ele fica com a função reset. Vou colocar aqui o nome também para a gente lembrar. Ficou legal. Vamos colocar maiúsculo. Melhor. Vamos aproveitar e criar o LED dele também. Deixa eu ver a medida. Certo. O LED já está dizendo que está na função. Cadê? No caso, o LED já é criado na função reset, né? Então a gente vai botar ele para piscar. É nesse blink. A gente coloca yes. E vamos deixar essa cor mesmo. Vamos lá na tela do Mac 3 testar. Salvar aqui. Tela 7. A máquina não está no reset. Então ela está piscando. E agora a máquina funciona. No caso, o botão está ao contrário aqui ainda. Então vamos mudar isso lá. Então a gente vai mudar essa opção aqui. Vamos colocar aqui sim. Então quando tiver ativo, ele vai ficar verde, e quando tiver desligado, ele vai ficar piscando. Desligado, ele está piscando, não funciona. Quando a gente apertar, ele fica verde e começa a funcionar. E aqui o LED do jogo desligou, para de funcionar. Ligou, volta a funcionar. Então, está funcionando. Vamos aqui colocar o nome do jogo também.
jogue, e aqui vai ser o... Não tem função, mas a gente vai colocar... Cadê? Tá na outra tela. Tela 0. Aqui vai ser o ciclo start, que já está funcionando. Todo botão que a gente cria, ele já vem com a função de ciclo start. Então, se a gente deixar algum botão assim, só com o nome texto para mudar depois, e a gente vir na máquina e apertar esse botão, ele vai dar um ciclo start. Porque todo botão ele já vem com a função de ciclo start, se a gente não mudar. Então vamos só nomear ele aqui. O LED, vamos colocar a função do start, que é a 4. Pronto. A gente ainda não tem nenhum programa, por isso que não vai funcionar. Então agora vamos adicionar os outros DRO, que seria o X, Y, Z e A. Certo? Vamos deixar tudo no tamanho e nas posições aqui. O tamanho 150 por 35. Então, a gente vai colocar todos. A distância é 640 e 48. Todos posicionados. Vou colocar a medida desse também. 580 por 608. Cinco, 37. Agora a gente vai colocar as funções de cada um DRO. Eu tinha colocado a do Z como primeiro, mas aqui vai ser o X. X, 0, Y é 1, o Z é o 2,
e o A, o 3. Então, cada DRO já está com a função de cada eixo. Então, a gente vai criar agora os botões de cada eixo, igual eu fiz nessa tela aqui. E vamos colocar a função dele também, que seria para zerar o X. Vamos criar os botões. Os botões da tela original é com imagem. Esse que estamos criando é um botão só com texto. 35 por 35. Aqui na tela parece estar muito em cima, mas quando colocar no Mac 3, ele não vai mostrar todos esses números. Então vai ter o espaço aqui entre eles. Botões criados. Vamos editar o texto e colocar a função dele. No caso do X é o 8. Zero x e no texto a gente vai colocar x. O interessante também de criar a tela é que a gente pode botar qualquer tecla do teclado para ativar um botão. Aqui, ó, essa função aqui. A gente vai clicar nela e vai digitar a tecla que quer que seja o atalho. No caso do X, vou clicar no X. Então, ele já fica aqui no X. Quando eu clicar no X do meu teclado, quando estiver rodando no Mac 3, ele vai zerar o eixo, sem eu precisar vir aqui no botão. Então vamos fazer isso também para cada botão. E a gente pode fazer isso para qualquer botão. No Jog a gente pode criar. Pronto, aqui não tem, ele não vem com nenhuma função, mas a gente pode vir aqui o J, vou colocar o J como ativar e desativar o Jog. Então quando eu apertar no J, ele vai ativar e desativar o Jog. Assim a gente pode ter qualquer botão digital como botão físico no teclado.
Vamos continuar aqui. Para o x, eu acho que vai ser na sequência. Esse aqui era 8. O x vai ser 9. Vamos confirmar se é mesmo. Isso, 0y. Então vai ser na sequência 8, 9, 10 e 11. Vamos colocar o atalho do y e o texto y. Para o z, 9. Opa, no caso 10, né? O atalho vai ser o z e o texto z também. 11. A, texto A. Então aqui a gente tem os botões para zerar o DRO. Vamos testar isso agora. Salvar primeiro. Vamos aqui no Mac3. DRO do X. Se eu clicar aqui com o mouse, ele vai zerar. E se eu clicar aqui no X do teclado, ele também vai zerar. Mesma coisa no Z. Clicando no Z do teclado, ele zera. Assim como se clicar aqui na tela, também vai zerar. Então, funcionando certinho. Aí eu acho que eu tinha comentado no outro vídeo que no DRO não tem nenhuma imagem atrás, por isso não tem cor aqui, mas a gente pode adicionar essa imagem. Vamos ver agora. A gente vai clicar no DRO e aqui tem imagem. No caso, as cores que a gente pode escolher é essa aqui. Tem esse azul, tem o verde e eu acho que tem mais alguma cor. E tem o vermelho. Vamos colocar esse vermelho. Vou colocar um de cada cor só para teste mesmo. E o verde. No caso, isso também são, essas cores são imagens. A gente tendo o programa de design, a gente poderia criar outras cores e colocar aqui na tela. Vamos salvar e testar lá no Mac3. Então aqui já está as cores do DRO. Aí fica a critério de cada um qual cor escolher, né? Na minha outra tela lá eu deixei 2 verdes e 2 sem cor. Ficou legal também. Então aqui já tem os botões do DRO, já tem os DRO e vamos criar agora os LEDs do DRO, como eu fiz aqui. Então para que servem esses LEDs? Logo quando a gente liga a máquina, ela não está referenciada. Então esses LEDs vão ficar vermelho. Quando a gente referenciar a máquina, eles vão ficar verde. Isso para o caso de ter home. Se não tiver home, ele também vai
mudar a cor se a gente clicar lá no All Home. Aí ele iria mudar de cor, mas não ia influenciar em nada na máquina. Só vai influenciar se tiver realmente as chaves de home. Então vamos criar o LED. Vai ser o LED simples mesmo. A gente poderia colocar uma imagem para o LED arrodear todo o DRO e o botão. É uma opção também, mas eu criei ele simples. Medidas 195 por 8. E a posição 595 por 37. Feito o LED do X, né? Vamos para o do Y. Pronto, os LEDs estão criados, então temos que colocar as funções dele. Standard Code 7. Aqui colocar 7. Acredito que seja na sequência também. Vou verificar. 8. É na sequência, então. 7, 8, 9, 7. Então, todos os LEDs estão com a referência. A gente ainda não tem o botão de ir ao Home, mas quando a gente tiver, vai poder testar esses botões, esses LEDs no caso. Vou salvar aqui e testar lá no Matrix. Os LEDs estão aqui, mas faltou um detalhe. Vamos voltar lá. Faltou a gente mudar aqui o LED para ele ficar vermelho e verde. Então a gente marca em sim aqui em todos os LEDs.
Então agora os LEDs estão com a função para ficar vermelho e só ficar verde depois de fazer o all home. Vou salvar aqui, testar. Pronto, agora inicia todos vermelho, só vai ficar verde quando fizer o referenciamento da máquina. Vou deixar para adicionar o all home depois, porque ele funciona como uma máquina. Então a gente tem que criar o botão para ele ler um script para poder fazer esse referenciamento. Então isso vai ficar para o próximo vídeo. Então é isso aí. Valeu, pessoal!